Edivaldo, essa questão da reunião dos governadores é um outro gesto dos gestores de que estão fazendo alguma coisa pela segurança. Exatamente. Nesse momento, os acenos são tão importantes quanto as ações. E, aliás, Joelson, o Fórum de Governadores, principalmente o aqui do Nordeste, ele vem sendo muito mais do que simples reuniões, simples formalidades. O governador Wellington Dias tem feito esse trabalho, tem se destacado, inclusive, nessa atividade de liderar esse movimento aqui na região Nordeste. Foi assim, por exemplo, no ano passado, em busca daqueles recursos das operações internacionais que resultaram, então, em reforço de caixa e em outras ações que tramitam lá no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito a receitas para os estados. E agora ele entra também nesse debate da segurança e traz aqui para Teresina esse encontro muito importante, muito oportuno, muito atual. Portanto, nós vamos acompanhar, como você disse bem, os desdobramentos desse encontro do Fórum Nordestino de Governadores. Edivaldo, outro assunto que preocupa tanto o governo quanto os tribunais de contas, as obras paradas. Os governos, e o do Piauí não é diferente, têm dificuldade para tocar algumas obras. E o tribunal quer garantir que o dinheiro que seja arrecadado, que entre nos caixas, sejam destinados para algumas daquelas obras consideradas mais demoradas ou que são mais urgentes. Porque obra parada, Joelson, quanto mais tempo parada, maior o prejuízo. Maior é o prejuízo. E o Tribunal de Contas do Estado vem intensificando essa fiscalização de obras paradas através do uso de tecnologias. O TCE poderá bloquear contas públicas de gestores que não estejam com o cronograma de execução em andamento. Toda obra causa transtornos até o resultado final, que deve ser o benefício da população. O problema é que os prejuízos quase sempre se arrastam. A duplicação da BR-316, por exemplo, deveria ter sido concluída há quase 4 anos. Os últimos anos foi difícil, né? Porque passei 8 anos pagando aluguel porque não podia mudar meu comércio para cá, por causa desse transtorno que nós tínhamos aqui. Poeira, quando era no verão era poeira, no inverno, lama. E aí não tinha como a gente mudar para cá. Quando eu cheguei aqui era só uma poeira danada. Inclusive a mercadoria aqui nossa, minha, não vendia por causa da poeira, né? O pessoal passava, pensava que era coisa velha, antiga, não, é coisa velha, reciclada. De acordo com o último levantamento realizado pela Confederação Nacional de Municípios, até abril do ano passado, só de obras custeadas pelo governo federal via Caixa Econômica, existiam cerca de 320 paralisadas no estado do Piauí. 168 delas sequer foram iniciadas e aproximadamente 33 milhões de reais haviam sido investidos, mas não pagos às construtoras. E o número deve ser muito maior quando contabilizadas obras com outros investimentos, além das realizadas pelo governo do estado. Os exemplos são muitos. Só em Teresina, cerca de 500 metros impedem o rodoanel de avançar. No prolongamento da Avenida Cajuína, o asfalto está pronto, mas o canteiro central não. Na Avenida Duque de Caxias, na Zona Norte, a demora da conclusão dos corredores de ônibus também irrita moradores e motoristas. E a galeria da Zona Leste já passou por 4 licitações e as construtoras sempre desistem. Uma obra pública exige muitas etapas, mesmo após o processo de licitação realizado. A partir da assinatura do contrato, passa-se no mínimo 1 mês até a ordem de serviço ser liberada. Começa-se então a executar o cronograma físico. Finalizada a etapa, solicita-se o pagamento por empenho, para que o recurso que deve ser pago pelo governo seja liberado. Para o presidente da Associação Piauiense de Empresários de Obras, via de regra, o motivo da paralisação é o mesmo. A obra de alta complexidade técnica precisa sim ter um projeto muito bem feito para que não ocorra essas coisas. Mas nenhum projeto bem feito funciona se não houver antes o aporte financeiro para aquela obra. Porque as duas coisas funcionam casadas, o cronograma físico com o cronograma financeiro. Por isso se fala todo paralisa a obra, paralisa a obra. Só paralisa a obra por conta da falta de pagamento. O cronograma físico vai adiante na frente do cronograma financeiro. O financeiro nunca acompanha o físico, por isso para a obra. Em muitos casos também falta planejamento. Com a obra iniciada, descobre-se que o projeto é muito mais complexo e que a empresa contratada não tem habilitação para executar o serviço, o que pode incidir em desistência e multa para a construtora.
Segundo o Tribunal de Contas do Estado, as fiscalizações têm sido intensificadas e aprimoradas com o uso da tecnologia. Toda obra contratada ou serviço tem que ter um cronograma físico-financeiro, ou seja, eu não posso pagar mais do que o que fiz. É uma obra que está com quase todos os recursos pagos para a sua execução e está no alicerce. Que está com todos os seus recursos pagos e ao invés de já estar com o asfalto, ainda está no aterramento. Nesta hora aí, o tribunal dispara um comunicado ao gestor para que coloque o cronograma físico à altura do financeiro. Bloqueia a conta, a partir dali ele não tem mais como destinar recursos àquelas contas até que se encontre o cronograma físico e financeiro. Esta é uma forma do tribunal tentar impedir com que obras fiquem paralisadas ou com pagamento adiantado. Constatadas as irregularidades, a primeira medida é o bloqueio de contas, mas o gestor também pode perder o cargo e até a liberdade, indo parar na cadeia. Ele falou a importância de ter obras tocadas dentro do cronograma, né? Claro. Porque precisa ter dinheiro também. Ou seja, a licitação já é um processo demorado, depois tem, às vezes, embates judiciais, e quando a obra está em andamento, a empresa desiste, traz novas dificuldades, enfim. É preciso que a gente crie essa cultura, essa responsabilidade de iniciar uma obra com um cronograma, de início, meio e fim. É verdade. Bom, Livaldo. Por hoje é só? Por hoje. Você permite só um Claro. recadinho aqui, Joel? Eu fui muito bem atendido lá na Junta Militar. Fui lá resolver o problema aí no tempo que eu prestei serviço militar. Rapaz, muito tempo, né? Já, Mas eu consegui aí achar lá. Mas eu fui muito bem atendido pelos servidores lá da Junta Militar, que funcionam ali no edifício do Saraiva Center, do centro de Teresina. Sim. E lá o cidadão, que é nosso telespectador assíduo, todo dia ligado, é o Carlos Eugênio, da Junta Militar. Muito obrigado, Carlos Eugênio. Parabéns aí toda a equipe da Junta Militar, que presta serviço público essencial, importante, não só para jovens, mas no meu caso também, foi muito bem atendido lá. Muito. E você foi tirar a segunda via da reservista? Rapaz, me pediram esse documento, como eu não sabia nem a primeira via, eu jamais imaginei onde é que ele está mais, que é tanto tempo que eu tirei. Eu fui tirar a segunda via. Eu fui tirar a segunda via também, tive que jurar a bandeira de novo. Não, mas não foi preciso, porque eu já passei dos 50 anos, só uma declaração resolveu, né? Ah, é, né? É, mas eu teria... Com muita honra, bandeira, fazer com muita juramento honra, da bandeira, tranquilo. Claro. Eu fui até empolgado pensando que fosse jurar a bandeira de novo. Mas não precisa não, você já tem mais de 50 anos, basta aqui uma declaração, você já está livre aí dessas obrigações aí. Tá aí com a segunda via da carteira de reservista. De reservista. E guarde essa, hein? Exato, vou guardar com muito... Vou plastificar esse documento aí, viu, Joelson? E amanhã, no Piauí que trabalha, Joelson, amanhã, neste final de semana, você vai ver... a expectativa de safra da agricultura familiar em Teresina. Eu fiquei impressionado, Gelson, com a pujança da agricultura familiar em Teresina, especialmente dos cultivos de feijão, milho e macaxeira. Um bom período chuvoso, dispensa comentário, né? Sim. Tem trazido, assim, uma empolgação muito grande nos pequenos agricultores. Você confere uma matéria especial amanhã, 7 da manhã, e reprise domingo, às 9h30, no Piauí, que trabalha aqui na TV Cidade Verde.